Bom dia, hoje é terça-feira, estamos no dia 7 de abril de 2020, enfrentando ainda, o coronavírus. Muito bem. E o assunto de hoje que nós vamos abordar está na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Muito bem. O assunto de hoje é Deus é luz e nele não há trevas. Queridos companheiros de jornada, este momento da história da qual o nosso planeta está vivendo, vai ficar registrado como o princípio da regeneração humana. E nas próximas vidas, para aqueles que acreditam em reencarnações, nós mesmos talvez venhamos a ler na escola, não tem mais enciclopédias, mas as enciclopédias virtuais, nós vamos ler isso nos livros de escola, Se você não acredita em várias vidas, seus filhos, seus netos, estarão lendo nas enciclopédias virtuais como este momento que nós estamos atravessando como o princípio da regeneração humana. Porém, este é o momento que todos nós haveremos de vivê-lo com bastante paciência, Sabendo, porém, o porquê de cada coisa. Porque quando nós estamos passando por uma situação difícil e sabemos o porquê nós estamos passando, a situação se torna mais leve. Vamos pensar uma mulher que está no parto, aquele parto normal, que hoje quase não tem, a maioria é cesárea, infelizmente, Mas o parto normal, de horas, de dores, de força, de lágrimas que escorrem, E aquela angústia, aquela ansiedade de ver o bebê nos seus braços, se tudo vai dar certo, não vai dar certo, será que vai dar tudo, vai estar tudo ok, daqui a pouco eu tô com meus filhos direitinho nos meus braços, mas aquele momento, quando a gente sabe que aquele sofrimento todo, nós sabemos que daqui a pouco nós vamos estar com aquele bebezinho do lado da gente, abraçado, e nós podemos amamentar, os pais beijarem, abraçarem, 9 meses de espera, de arrumar um quarto, de roupas e de várias situações que nós vivemos aqueles 9 meses naquela espera total, Pois é isso, saber o que acontece. No momento que a gente acaba de escutar aquele chorinho que a gente coloca no nosso corpo, que vem o médico, E coloca o bebê aqui assim pertinho da gente, nossa, é uma emoção, toda aquela dor desapareceu. Todos aqueles momentos difíceis desapareceram, Por isso que é importante nós estarmos sabendo que esse momento é um momento difícil, que é importante que nós tenhamos muita paciência, muita fé, que nós estejamos fazendo a nossa parte, Porque essa época é a época que vai ficar bem marcada nas nossas consciências mentais, espirituais, Exatamente por nela terminar o mundo do mal. É isso que nós estamos agora convidando vocês a pensar. Nós estamos iniciando o princípio da regeneração humana e o mal vai se extinguir. Então é necessário que nós fortalecemos a nossa paciência. Vocês já pensaram que a partir de agora ninguém mais vai avolumar débitos e sim esgotá-los? Pois é. Nós como seres humanos, nós como humanidade, nós não vamos mais ter aqueles débitos como nós tínhamos até hoje, como a escravidão, as guerras e etc. Nós vamos terminar esses débitos e assim esgotá-los de modo que nós vamos viver um novo momento planetário, As nossas vidas estão sendo transformadas através do saber. E o que quer dizer isso? Véus estão sendo retirados. Revelações são cada vez mais claras para nós, Podemos ver através da ciência em todos os campos, iluminando a ignorância da humanidade na velocidade da luz. Eu tenho 55 anos. Há 55 anos atrás, em 1964,
Não se tinha nenhuma televisão dentro de casa, era tudo preto e branco e olha, um ou outro tinha televisão, pelo menos aqui no Brasil, né? Em algumas casas dos mais abastardos, né? Pois é, e hoje nós temos uma televisão na palma da mão, no celular, né? 55 anos, vocês não têm noção, acho que a gente às vezes não para refletir sobre isso, o quanto nós evoluímos quase que naquela verticalmente, né, em termos de sabedoria, a velocidade da luz, né? Toda ilusão está sendo dissolvida diante dos olhos com a claridade do saber. Em todas as situações, coisas que eram escondidas, coisas que não eram dito para a população, que nós não tínhamos acesso, estão chegando ao nosso conhecimento diariamente. A mídia liberta hoje, tirando os véus daqueles que se escondiam através das máscaras do sorriso e das condutas aparentemente boas. Nós estamos vendo isso, né, pelo mundo afora. O momento é conturbado. Sabemos ainda que guerras pipocam pelo planeta, né? Mas a grande violência da guerra é o somatório das diminutas violências sociais praticadas no cotidiano. Está escrito num livro chamado A Escada de Jacó, de Inácio Ferreira Batelli, né? Pois é, eu vou ler de novo essa frase. A grande violência da guerra é a soma, o somatório das diminutas violências sociais praticadas no cotidiano, né? E aí, eu parei, eu fui pesquisar, eu pensei, puxa, e como que será que está os países que estão em guerra, já que nós estamos falando de guerra um pouquinho, como é que estão os países? Eu fui buscar lá, e aí eu fui ver, e aí eu vou trazer para vocês, na Gazeta do Povo, 21 de março de 2020, né? Nós estamos no dia 7 de abril de 2020, poucos dias aí. A pandemia, de novo, né, desse novo coronavírus, está se mostrando um desafio para todo mundo. Mesmo os países desenvolvidos estão com dificuldades para conter o contágio. Muitos tiveram de colocar em prática planos emergenciais, tanto sanitários como econômicos, a fim de conseguir vencer este inimigo invisível, diz lá o Gazeta, né? Mas se em países como a França, a Itália, a China, Estados Unidos, que vivem em relativa prosperidade, os problemas causados pelo Covid-19 estão afetando a vida e causando mortes de muitas pessoas, como é que fica os países que já estavam em guerra? O que me parei para pensar. Ou em caos, né? Como é que estão aqueles que estão no caos social antes dessa pandemia aparecer? Como é que fica a Venezuela? O Iêmen, né, que está há 4 anos numa guerra civil, a Síria, que está há 10 anos em guerra, onde tem 1 milhão de desesperados, né, humanitários. A Líbia, que desde 2011 está em guerra, hoje pede para que as mesquitas suspendam as orações. Na terça-feira do dia 17 de março, né, os países árabes e ocidentais pediram às facções em guerra que deixassem de lutar, para que essas autoridades pudessem responder ao coronavírus. Até sexta, né, desse dia, né, 17, sobre 18, 19 e 20, né, ainda estavam com alguns conflitos naquele local. Pois é. Continuando, diz lá, nenhuma nação pode combater essa epidemia por conta própria. Não é possível lutar 2 batalhas ao mesmo tempo, nos diz o Fabrício Carboni, diretor da região para o Oriente Médio da Cruz Vermelha. Ele diz não consegue, não há como enfrentar 2 batalhas ao mesmo tempo, né? Temos que agir com solidariedade, diz Michelle Bachelet, que é a alta comissária da ONU para Direitos Humanos. Temos que agir com solidariedade, com cooperação e cuidados. Ela continua, no contexto de uma pandemia global, impedir esforços, né, médicos em uma nação aumenta o risco para todos. Olha as coisas como estão começando a aparecer, né? Diz que o Irã
que não conseguem importar itens como, por exemplo, respiradores, assim como a Venezuela da mesma forma, devido àquelas sanções dos Estados Unidos, lembra? Pois é, está pedindo essa Michelle Bachelet que haja uma suspensão dessas, ou pelo menos uma frouxidão, né, nessas sanções dos Estados Unidos, né, econômicas impostas ao Irã, Coreia do Norte e Venezuela. E assim vai, né? Pedidos para que a própria Síria e o Irã libertem os detentos para conter as infecções dentro dos cárceres. A gente está vendo, né, através desse contexto que está acontecendo, coisas diferentes estão surgindo, onde a guerra agora não é de um humano contra um humano, mas de algo invisível e que acomete a todos no planeta, seja de que religião, de que cultura, de que facção, de que situação estejam vivendo, né? E não adianta mais a gente ficar com raivinha e dizer, não vou ajudar fulano porque isso ou Beltrano ciclano, não importa. Se eles lá tiverem, não tem condições, né, de lidar com a situação da qual eles já se encontram com os hospitais rebatados de pessoas devido a feridos de guerra, sem condições sanitárias, sem nada. Como que eles vão combater ao coronavírus? E se eles tiverem a pandemia, nós todos aqui estamos, né, vivendo no mesmo contexto. Não tem condição, né? Por isso que é interessante essa frase, né, dita nesse livro da Escada de Jacó. A grande violência da guerra é a somatório das diminutas violências sociais praticadas no cotidiano, né? Então, esse coronavírus, essa situação está fazendo nós olharmos as situações talvez de uma maneira diferente. Situações agora estão sendo que ser refletidas, os valores, as dificuldades, o perdão, a solidariedade, talvez, né? Talvez a paz, não sei o que vai acontecer, né? O futuro a Deus pertence, mas somos nós pequeninos, né, que deveríamos tratar cada um dentro daquilo que pode ajudar, né? Nossa ajuda, lógico, nós não podemos atuar lá, nós não estamos na ONU, não podemos mudar essas situações, mas a nossa prece, a nossa oração, o nosso desejo de paz, de compreensão, de entendimento, porque ninguém sofre um minuto a mais que não seja proveitoso para a sua própria evolução espiritual, né? Pai Celestial, o nosso Deus, que nos ama, está permitindo que essas coisas talvez aconteçam para que nós possamos olhar as coisas à nossa volta de uma maneira diferente. Na verdade, uma doença grave não instala de uma vez para outra. Ninguém fica diabético de um dia para o outro, ninguém fica gordo de um dia para o outro, né? Ninguém sofre uma situação de um dia para o outro, né? São pequenos e inúmeros desregramentos que nós comentamos diariamente, às vezes desregramentos mentais e até físicos, quando nós estamos falando, né? Nós vamos comendo exageradamente, comendo errado, né? E aí depois a gente começa a ficar doente, mas não é de um dia para o outro. Não é porque nós comemos uma coisa, tomamos um copo de Coca-Cola que já ficamos literalmente doentes, que nós bebemos lá uma taça de vinho e já ficamos doentes, né? Atacamos lá o nosso fígado, o cérebro. Não, é aqueles pequenos desregramentos diários que nós vamos cometendo e vai devagarzinho até que nós estejamos, o nosso modo de viver, né, vai alterando o nosso equilíbrio mental e físico como correspondência, né? Até que nós descobrimos atualmente que a massa, tudo que é matéria, né, é energia condensada. E aí nós já estamos compreendendo, olha o saber iluminando, né? E nós começamos a perceber que os nossos pensamentos, já temos várias pesquisas mostrando que os nossos pensamentos são como ondas, né, vibracionais que atuam, né, por aí. Eu penso aqui numa pessoa no Japão, meu pensamento vai até o Japão, até essa pessoa. Olha que interessante, nós já sabemos que nós não enxergamos as ondas, como a gente não sabe aqui, tá passando uma onda vibracional de Chopin, ou uma música que alguém está escutando, né, de algum rádio, sabe lá,
E assim vai, não estamos vendo, mas as ondas estão aqui entre nós. E os nossos pensamentos também. E se os nossos pensamentos atingem e são energias, nós podemos atuar sobre a matéria, que é uma energia condensada e que sofre influência dos nossos pensamentos. Começam a perceber como nós agora estamos começando a perceber através da ciência mesmo, né? Mostrando o quanto nós somos responsáveis por tudo que pensamos e o quanto nós podemos ajudar aqui sentadinhos na nossa cadeira, na nossa casa, no nosso dia a dia também, porque os nossos pensamentos de amor, as nossas preces em favor da humanidade, em favor da paz, do amor, da esperança, da alegria, do otimismo, da solidariedade, da fraternidade, tudo isso pode auxiliar sim o nosso planeta e pode ser a nossa contribuição, né? Amigos, não pensem que o mal está vencendo, não pensem que não existe na mesma proporção ou até mais influências positivas sobre o planeta, né? Anjos, arcanjos, vários espíritos de luz ao lado do nosso mestre estão trabalhando para que esse momento planetário possa sempre ser um momento de regeneração, né? Estamos nesse princípio. As leis da vida não nos deixam à mercê do mal. Não acredite nisso. Se as próprias criaturas, nós, né, nos importamos com a influência, por exemplo, do meio sobre a influência do caráter dos nossos filhos, por que é que o Criador não se importaria? Já parou para pensar disso? Deus é luz e nele não há trevas. E ele até nos mandou o nosso Mestre Jesus, que passou milhões, diz que é 1000 anos contados, né, do nosso calendário planetário, se preparando para descer aqui entre nós e mostrar o amor de Deus através dos seus lábios e das suas atitudes, né? Exatamente para que não houvesse trevas no nosso caminho. Nessa época, estamos entrando agora aqui no Brasil na 4ª semana de reclusão, né? E eu li basicamente uns 6 livros. E esses livros eu queria ler mesmo, do J.W. Rochester e Vera, né? Eu li sobre diversos momentos, né? E aí eu verifiquei desde a época de Jesus, na época de Roma, a noite a abadia dos beneditinos. Eu li também sobre o Tibério. Eu vi sobre Egito, sobre a época, né, dos egípcios, a época de Roma, a época da noite de São Bartolomeu, na França. Eu li vários e eu fiquei, não que a gente não saiba, né, mas de repente, através desses romances e mostrando a história daquele ambiente tão bem mostrado, né, eu fiquei observando como nós humanos fizemos coisas absurdas, como a gente fez coisas erradas, como a gente errou nas atitudes entre nós mesmos. Pois é. Por isso a importância do mestre trazer o que é amar, o que é perdoar, né? O que é importante trazendo luz nos caminhos das nossas escolhas, né? Se até aquele momento nós não podíamos resistir a atos infelizes, né? Até aquele momento nós não poderíamos ser responsabilizados. Mas a partir de agora, nós já temos uma responsabilidade diferente, porque nós já sabemos, já conhecemos, né? Então, por exemplo, se você tem um filho de 3 anos de idade que resolve desenhar um desenhozinho na parede da sua sala, dizendo para você: mamãe, olha que desenho lindo que eu fiz para você. Ou você tem um filho de 17 anos que desenha também um desenho na parede da sua sala. É diferente, né? Você percebe? São pessoas em idades e responsabilidades diferentes. E agora, queridos, nós não podemos mais dizer que ignoramos, não importa a religião que abracemos, mas todos somos, sim, responsabilizados pelos atos, pelos pensamentos e pelos sentimentos, né? A responsabilidade pelo erro cometido está na direta razão dos esclarecimentos que possuímos. Conhece aquela frase?
Cada um anda segundo a sua própria luz. Nesse momento, ninguém mais pode interferir por ninguém quando nós estamos falando sobre a separação do joio e do trigo, né? Nesse momento em que está havendo a divisão, né, dos espíritos, nós estamos percebendo que agora cada um responde sempre por si, pelos seus atos, pelas suas atitudes, pelo seu livre-arbítrio. E olha, queridos, a invigilância de 1 minuto pode dar origem a séculos de luta, né? Nós vemos aí na nossa história, na humanidade, situações de guerra, nazismo, o que fizemos com os judeus, o que fizemos com os escravos, o que fizemos, não importa, gente, o que nós fizemos. O que nós fizemos como seres humanos, né? Quantos séculos de luta nós estamos correspondendo devido a essas coisas, né? A nossa peregrinação na Terra, nós, como humanos, temos tido deslizes muito mais do que acertos até este momento. Lembra que até agora nós estamos com débitos, mas a partir de agora nós estamos esgotando esses débitos, né? Quantos de nós conhecem o que tantos ignoram? E todavia não conseguimos viver segundo o que nós acreditamos. Através de vários tipos de religião, de reflexões, de leituras, de autoajuda, nós acreditamos e achamos lindas frases, textos tão bonitos e não vivemos conforme aquilo que nós até acreditamos. E hoje, amigos, nós somos chamados nesta manhã para o trabalho de nos fazermos luz, instrumentos do amor do Pai aqui, né, na Terra. E este é o convite de hoje, já que o Mestre mesmo disse que Ele é luz. E o convite de hoje é para que nós também nos tornemos luz, né? Mas não é apenas no dia de hoje, mas daqui por diante. Todo o processo, amigos, de mudança é complexo. E para que ocorra, é preciso que tenhamos a consciência dessa necessidade. E que tenhamos essa força interior suficiente para abandonar velhos hábitos e enfrentar o maior problema de todos nós, que é o comodismo, né? Então, esses momentos em que somos impossibilitados no ir e vir. Não podemos ir à escola, não podemos ir à faculdade, não podemos ir ao trabalho, não podemos ir no shopping, podemos ir no supermercado e na farmácia e voltar para casa, né? Devido a esse inimigo invisível que se encontra e que pode, né, e nos faz conscientizar da responsabilidade de nós não transmitirmos às outras pessoas, né? Então é importante que esse momento em que nós estamos enclausurados, em que nós estamos impossibilitados de caminhar externamente, estamos tendo a oportunidade de caminharmos internamente, de estabelecermos essa força interior, essa consciência, né, essa necessidade de entendermos que nós devemos colocar os valores em outros patamares, o que é mais importante para nós, né? O homem, diz lá nesse livro A Escada de Jacó, o homem aspira às grandes realizações, esquecendo que para mudar o mundo, basta que ele cumpra o seu dever, né? Gente, se nós, diz ele, não podemos espanar as estrelas, vamos varrer aqui o chão. É isso que é o que está começando a acontecer, né? Grandes aspirações, esquecendo da importância do valor interno, da mudança interna, né? Daqueles que convivem conosco nas nossas 4 paredes, onde nós não encontrávamos tempo. Nem hoje eu vi esses dias aí, quando eu tenho que ir ao consultório para atender, porque eu tenho que atender, né, para desafogar o pronto-socorro. Eu observo que pessoas estão caminhando, os casais estão caminhando aqui na rua, fazendo caminhadas com seu cachorrinho, e aí eu percebo que estão sorrindo, né? Apesar das situações que estão acontecendo, eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, mas eu percebi que estão colocando importância na saúde, né?
talvez não tenham encontrado tempo até hoje, sai de manhã, volta à noite, procurado em ter mais dinheiro, mais condições, comprar e ter, e não tem tempo mais de estar com a esposa, com os filhos, até os problemas, tá todo mundo reclamando que estão dentro das quatro paredes, estão brigando, estão atritando entre si, que não tinha atritos porque não tinham tempo de estar em convívio mais próximo. Por incrível que pareça, não tem tempo para ter convívio com o próprio familiar. Pois é. Pensemos que às vezes aspiramos, como diz ele, né, espanar estrelas e esquecemos de varrer o chão. E aí continua, né, lá nesse livro, o mestre, ele nasceu numa aldeia singela, foi aprendiz de carpinteiro, conviveu com pessoas humildes. Não se tem notícia de que alguma vez ele tenha manuseado o dinheiro que lhe pertencesse. Ele nunca pleiteou a audiência na autoridade da época, com exceção em Jerusalém. Jamais esteve em cidades de porte maior. Não contava com seguidores ligados ao governo para ter uma influência. Pregava o evangelho aos párias da sociedade, né? Pois é isso aí. Esse é o exemplo, né? Esse é o exemplo que nós possamos entender que não precisamos para auxiliar, para ser instrumento de Deus aqui na terra, para sermos um ponto de luz aonde nós estivermos, espanar estrelas. Bastamos que nós façamos a nossa pequena contribuição, mas que ela seja responsável. Porque o mestre mesmo mostrou pra gente que ele fez tudo isso, mas ele veio simples, sem grande dinheiro, sem influências, né? E conseguiu atingir a nossa mente, o nosso coração. E ele continua: a semente, quando é de boa espécie, ainda que lançada ao monturo é um lugar onde a gente deposita lixo, né? Germina prodigiosamente. A semente, quando de boa espécie, ainda que lançado no monturo, germina prodigiosamente. E é isso, né? Você é luz, que brilha a nossa luz aonde quer que nós estejamos. O convite é para que nós hajamos com sinceridade e idealismo e que brilhe a nossa pequena luz e deixamos o resto com Deus. Ele sabe o que é e como as coisas vão se organizar. Vocês já notaram que de tempos em tempos Deus nos dá a graça de um anjo, de um espírito iluminado, corporificar-se aqui no mundo com propósito de relembrar aos homens que eles estão no caminho do qual se distanciaram da luz. Quantos exemplos nós tivemos ao longo, né, da história da humanidade? Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, né? Chico Xavier, nós espíritas e 300 outros espíritos que encarnaram e trouxeram para nós a lembrança, né, dos ensinamentos do mestre para que nós não nos distanciássemos da luz. O sol ilumina a todos, a não ser aqueles que se escondem dele, né? Se você se esconder, você não pega os raios de luz. E aí, há quanto tempo nós estamos escondidos da luz? Há quanto tempo você está escondido da luz? Já fez essa pergunta para você? O caminho da luz é através da transformação dos nossos valores. E como nós vamos transformar esses valores? Só vamos conseguir, amigos, quando nós estivermos a serviço do próximo. A ponte entre nós e Deus é o próximo. Chico Xavier, Emmanuel, né? A cada semana nós não percebemos, mas nós já estamos aglutinando sim ideias de amor, né? Que os nossos ouvidos estão cada vez mais sensíveis quando nós vemos as mídias, né, falando sobre diversas coisas na televisão, em todos os sentidos. As nossas ideias de amor já estão aglutinando, nós estamos mais sensíveis aos nossos ouvidos, né? Porém, o mero conhecimento, queridos, de uma vida espiritual melhor, de uma vida de amor,
né, de espiritualização, não nos coloca por si só no rol de pessoas iluminadas, diz Emmanuel. Só o fato de conhecer Jesus, saber da história, saber de histórias lindas, maravilhosas. A gente entra hoje no YouTube, a gente vê histórias e mais histórias lindas. Eu tenho visto umas lindas, maravilhosas, que emocionam, que as lágrimas escorrem, de pessoas que estão ajudando ao próximo, de pessoas que cuidam dos animais, que tratam os animais, que cuidam animais. Meu Deus, eu vi um do camelo lindo agora, que a moça pegou um camelo, todo quase morrendo, levou para casa dela, colocou no quintal dela, cuidou até levar para um local ele viver. Nossa, que coisa linda, maravilhosa. E assim, nós estamos mais sensíveis, mais delicados no escutar, porque através dessa busca interior, em que a gente não tem tempo de sair externamente, mas buscar internamente, nós começamos a sentir essa sensibilidade dentro de nós, né? Mas não podemos confundir conhecimento com experiência. Vivência, amigos, é fundamental. E o estudo esclarece, mas é a caridade que engrandece, diz Emmanuel. A gente pode estudar, pode ler, mas é a caridade que vai nos engrandecer. Muitos de nós acertamos, diz ele, no atacado e erramos no varejo. Saímos às vezes doando dinheiro, ajudando, fazendo para um monte de gente, mas só fora de casa. Por isso que a gente acerta no atacado e esquece, erra no varejo. Ali, fora de casa nós somos missionários, dentro de casa somos pessoas comuns. Talvez por isso nós estejamos agora vivenciando, né, a nossa, entre aspas, prisão, onde nós temos que ficar dentro de casa, com as pessoas que caminham conosco, né? Pessoas que vivem conosco, nossos pais, mães, filhos, irmãos, né? Pessoas. Por quê? Porque nós precisamos saber lidar com essas pessoas. Queremos auxiliar, ótimo, as pessoas lá fora e esquecemos daqueles que estão conosco, a nossa primeira responsabilidade. Como queremos lutar, né? Irmos atrás de uma floresta se não conseguimos lidar com o nosso jardim particular. Frases de Emmanuel, né? Pois é, saber é luz que liberta. E cego é aquele que caminha no escuro depois das luzes acesas. Desconhecido autor, mas uma frase belíssima, né? Cego é aquele que caminha no escuro depois das luzes acesas. Amigos, as nossas luzes estão acesas. Não dá mais pra gente ficar caminhando com a cegueira na escuridão das escolhas, né? Posturas podem sim ser modificadas. Basta essa força interior, aquela que nós estamos buscando hoje aqui, a vontade do querer, né? Um mergulho interno corajoso que pode nos beneficiar para a proposta maior das nossas vidas, nos tornarmos pessoas melhores do que ontem, nos tornarmos seres humanos melhores do que ontem. Você viu que essa situação já está mexendo lá nos países que vivem a guerra há muitos anos. Eles lá já não estão querendo continuar, já vão ter que lidar com a guerra, com os doentes da guerra e o coronavírus, né? Será que é importante gastar dinheiro em armação para matar? Lutas? Destruir? Ou lidar com coronavírus, com remédios, com medicações, com hospitais? E os outros que estão, né, atrás dessas guerras, que agora percebem que não adianta eu só cuidar de mim, ir lá e comprar todos os respiradores porque eu tenho dinheiro. E aí nós somos um planeta, somos todos unidos, é uma pandemia, né? Pois é. Pés firmes no chão, sobretudo para que, em pretendendo ser muito maior do que nós somos e podemos, a gente acaba anulando a nossa real capacidade de servir. Porque muitas vezes nós temos ilusão de que nós podemos fazer tal coisa. E esquecemos que podemos fazer uma coisa pequena. E essa coisa pequena bem feita é melhor do que ter a ilusão de fazer algo maior que nós não temos ainda capacidade de fazer. Então essa consciência é importante. Uma pessoa que está numa empresa e que ela deseja ser o diretor da área dela.
e aí ela fica pleiteando, mas ela, quando chega a ser diretora, ela não tem um conhecimento, experiência, e ela percebe que põe tudo a perder. E é isso muitas vezes que acontece conosco atualmente, né? Nós estamos sempre galgando, desejando altos postos, sem saber se estamos capacitados. Por isso a importância de nós nos reduzirmos, para que a gente não perca, né, a nossa real contribuição. Temos consciência da nossa capacidade real de servir. E neste momento, a nossa real capacidade é uma prece, é uma oração, é um auxílio. Se você tem um conhecimento, nós estamos vendo pessoas ensinando as outras, aprendendo, mostrando, outras fazendo estudos e aprendendo e se formando nesses momentos, né? Mas uma vez mais, recorramos ao abençoado exemplo de Jesus, que exerceu as funções de anônimo carpinteiro. Os apóstolos eram humildes, representantes do povo que ele requisitou. Amparou os necessitados que vinham à sua volta. O Senhor não se revelou aos homens na sua grandeza espiritual. Ele poderia, né, ser grande, mas ele se mostrou pequeno e trouxe grande iluminação para todos nós, né? Ele mostrou o momento, a condição de fazer-se maior através dos tempos. A rigor, não é a tarefa em si que nos destaca, mas sim o modo como nós desempenhamos a nossa tarefa. Volto de novo a gente refletir. Não é a tarefa em si que nos destaca, mas sim o modo como nós a desempenhamos. A expansão do espírito não é um fenômeno externo. Na conquista de nós mesmos está o verdadeiro caminho de luz e ascensão que nós pretendemos. Certo? Então, não é cargo, e sim a conquista individual, a ascensão individual, a tua melhora em relação ao dia anterior. O grande segredo é fazer o melhor possível, a melhor forma possível, o que nos é concedido fazer. Aonde você está colocado pelo Mestre, pela vida, por Deus. É ali, neste lugar, é que você tem que fazer o melhor de si mesmo, né? Não é por acaso. Estamos aonde a nossa bagagem nos permite estar. Tenhamos consciência disso, amigo. Estamos sempre em nosso melhor momento evolutivo. Sempre. Hoje é o seu melhor momento evolutivo. E Deus irradia sem intervalos luz, nos atraindo para o seu amor. Olha que lindo, né? André Luiz, pelas mãos abençoadas do Chico, escreveu uma frase importantíssima. Cada criatura percebe a vida do ponto de vista que ela se encontra. Cada criatura percebe a vida do ponto de vista em que ela se coloca. E hoje, reflitamos a importância de nos colocarmos à disposição de Deus, à disposição do Pai, para ajudarmos na construção de um novo amanhecer, fazendo parte da iluminação do pequeno mundinho à nossa volta, né? É por isso que nós estamos aqui, entre aspas, né? Dentro de casa, aprisionados, para que nós tenhamos a importância, o entendimento de iluminar o pequeno mundinho à nossa volta. Primeiro, cuidado, jardim particular, para então nos lançarmos na floresta do mundo. Essa é a nossa missão. Jesus clareia a nossa mente, não importa a religião que você abrace. Os seus ensinamentos ajudam para que as nossas limitadas interpretações de tudo que nos acontece, como pessoas, fatos, né, não nos faça desertar da obra de realização, né? Porque tudo é interpretação. E nós podemos compreender, perdoar ou não. O Mestre nos ensinou a compreender e perdoar. O Mestre iluminou os nossos olhos, né? Os nossos corações, para que venhamos a ler nas linhas que escrevemos no livro da história da nossa vida, da história do nosso planeta, da qual nós pertencemos, né? Que o amor é luz, e é uma luz que liberta os seres humanos para viverem a felicidade plena. Então, se vivermos no amor, sentiremos Deus
E Deus é luz e nele não há trevas. Que assim seja, graças a Deus.